E aí pessoal, eu sou o Snuckle, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje a gente está aqui com o nosso terceiro vídeo dessa jornada SNK, aquele vídeo onde eu sempre trago semanalmente uma nova ilustração, aplicando conceitos e coisas novas nela, Essa semana eu estou fazendo uma parada um pouco diferente, gente. Em vez de estar necessariamente aplicando algo que eu tenho estudado recentemente, eu resolvi pegar algum desenho, algum trabalho antigo que eu tenha feito, bem antigo por sinal, e refazer ele, Dessa vez eu peguei aqui um desenho da Hermione, que eu fiz há quase 10 anos atrás, Por incrível que pareça, eu fiquei surpreso. Para refazer aqui, agora aplicando tudo que eu consigo aplicar, E por que eu estou fazendo isso, A gente, como artista, tem uma mania que é bem chatinha de ficar se comparando com outros artistas, com outros trabalhos, de outras pessoas. E até certo ponto isso pode ser benéfico, dependendo da maturidade que você tiver em relação a isso, Uma coisa é você ver o trabalho de alguém, se inspirar no trabalho dessa pessoa e dizer, pô, eu quero fazer algo nessa vibe um dia. E a partir daí você se compara com essa pessoa para você sempre estar analisando, Pô, tá faltando isso aqui no meu trabalho para eu conseguir chegar mais próximo disso, E tudo bem. Isso aí eu acho saudável você fazer, Porque se você tem uma meta, você tem que estar sempre olhando e observando o que é que você precisa fazer para conseguir chegar naquela meta. Mas aí vai da sua maturidade, Porque o que é mais comum da gente fazer é a gente olhar o trabalho de outras pessoas, se comparar de uma forma negativa, Poxa, eu nunca vou conseguir fazer algo no nível que essa pessoa faz, ou no estilo que essa pessoa faz. Isso é muito injusto com a gente mesmo, Fazer esse tipo de comparação. Cada pessoa, gente, é única, Aquela pessoa ali que você está olhando para chegar no trabalho que ela tem hoje, ela provavelmente passou por situações, por coisas, teve que aprender muita coisa para conseguir chegar naquele tipo de trabalho específico. E mesmo que você tente, é muito provável que você nunca chegue no exato ponto em que aquela pessoa está, porque, como eu digo, cada artista e cada pessoa é única. As vivências únicas que aquela pessoa teve também contribuem para que ela tenha chegado naquele tipo de trabalho que ela faz hoje em dia, saca? Então é muito injusto a gente se comparar com outras pessoas, sendo que a sua jornada, como artista e como pessoa mesmo, é muito diferente do outro, que você está se comparando, É tudo uma questão de equilíbrio, Se você souber como olhar trabalhos de outros artistas e como se comparar, eu acho válido, porque é sempre legal você ter inspirações e metas, mas você tem que ter uma questão aí que é muito importante do autoconhecimento, Você tem que entender se esse tipo de comparação que você faz é benéfico ou é destrutivo para você mesmo, Porque dependendo do nível de comparação que você faça, você se coloca para baixo, você diz que você não consegue, você é menos que isso e que aquilo, e isso nada mais nada menos do que uma síndrome do impostor absurda e completamente injusta com a gente mesmo, Bom, como vocês já devem ter percebido, o desenho antigo é uma Hermione, uma personagem aí do universo de Harry Potter, e a intenção de refazer é pegar essa personagem e ver como é que eu consigo trabalhar ela dessa vez, Pegando vários anos depois, várias coisas que eu posso ter aprendido durante esse caminho, vários conceitos e tudo mais, e aplicar ela de uma nova forma num desenho mais atual, Vocês podem ver que esse desenho mais antigo, ele tá em relação às cores bem saturadinho, Ele não tem muita vida. A personagem, ela tá meio que parecendo que tá pousando pra foto, Tipo, tá ali de frente pra uma câmera e tá ali e tudo mais. Só que a intenção agora é fazer algo diferente. Pegar a personagem, colocar ela numa situação, criar um desenho que passe algum tipo de mensagem, que conte algum tipo de história, por mais simples que seja, aplicando conceitos e coisas novas que eu posso ter aprendido durante esses quase 10 anos aí, Bom, e como vocês podem ver, eu estou usando o Clip Studio Paint, Eu não estou usando o Photoshop como de costume. E por quê? Bom, eu vi que muita gente tem usado esse programa e muita gente tem gostado
de usar esse software, né, tem recomendado, e eu resolvi experimentar, né, dar uma chance, porque eu acho válido, né, assim como no tradicional a gente tem várias ferramentas para usar, no digital eu acho que cada programa é uma ferramenta e é sempre válido você experimentar. E gente, por incrível que pareça, eu já tentei Paint to Size, já tentei outros softwares para desenhar e sempre voltava para o Photoshop, porque esses softwares têm algumas funcionalidades que, tipo, o Photoshop tem e esses softwares não tem, né? Isso acaba pesando para mim, porque o Photoshop tem algumas praticidades em relação a efeitos e tudo mais que não encontrei em lugar nenhum. Mas o Clip Studio Paint, gente, é diferente, porque assim, é um software pensado para desenho, para ilustração, para quadrinho. Então, tipo assim, todas as ferramentas desenvolvidas dentro do Clip Studio Paint não são pensadas para, por exemplo, edição de imagem, ilustração e outras coisas. Não, o Clip Studio Paint é sempre pensado para ilustração, para desenho. Então, a ferramenta de brush é pensada para isso, a ferramenta de borracha é pensada para isso, as outras diversas ferramentas que eu encontrei no Clip Studio Paint que nunca encontrei no Photoshop, por exemplo, são pensadas para isso. Por exemplo, fazer line art no Clip Studio Paint é muito, mas muito mais prático e melhor do que no Photoshop, por exemplo, saca? E aí eu fui testando, fui vendo uns vídeos na internet, aprendendo sobre certos conceitos do programa, vendo o que é que ele tem de similar com o Photoshop, porque já fica mais prático, né, de trazer a bagagem daquele programa para esse, e vendo o que é que ele podia acrescentar de mais prático, de novo, para a intenção que eu queria, saca? Então assim, se você está iniciando ou se você está num momento de transição procurando algum outro programa ou software para desenhar, ilustrar e tudo mais, eu recomendo muito que você dê uma chance aí para o Clip Studio Paint, uma chance genuína, né? Tente aprender, tente entender o programa, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, sabe? Bom, falando um pouco mais sobre o desenho em si, né, eu já passei pela parte da line art, já passei pela cor base das coisas, e agora eu tô indo para sombreamento e toda essa questão, né? Uma coisa bem importante para mim na ilustração e que eu tô sempre tentando exercitar recentemente é fazer com que os desenhos passem uma mensagem, né? E uma mensagem, eu não tô falando de um teor filosófico, passou uma mensagem e tudo mais, não. É que a ilustração ela seja uma forma de narrativa por si só, a imagem seja uma narrativa, saca? O que eu quero dizer com isso? Quando vocês olham esse desenho da Hermione, principalmente em comparação com o antigo, vocês veem que ela está em movimento, ela está com uma expressão facial séria, quase que... É séria, não dá pra dizer que é de raiva, porque a intenção não era raiva, ela está meio que séria ali, muito concentrada no que ela está fazendo. E numa posição defensiva, né, pronta para rebater algo, né? Parece que ela está em batalha ou que está fugindo de algo, né? Então isso por si só já passa uma mensagem, né? Ela não está estática na frente de uma câmera posando para foto. Isso já passa uma outra ideia, né? E aí quando eu vou acrescentando as cores e trazendo a luz, a sombra e tudo mais, eu já consigo reforçar ainda mais isso. Vocês vão ver um pouco mais disso mais na frente, né? Quando eu for aplicando principalmente a luz, né? Que vai ficar mais evidente esse tipo de coisa. E por que eu sempre tento passar a mensagem, né? Porque eu acho que isso agrega para o seu desenho, né? Quando você tenta fazer com que a ilustração não seja só uma imagem estática com personagens bonitinhos e tudo mais, e tenta fazer com que o desenho conte alguma história, por mais simples que ela seja, não precisa ser algo complexo, você agrega ao desenho por si só, saca? E é por isso que é tão interessante conceitos de composição, conceitos de luz e sombra, conceitos de cores até, porque a cor, né, tem o signo das cores, né, a forma como as cores passam sensações pra gente. Vocês estão vendo aí, ó, como eu já dei uma escurecida em certas partes do desenho, né? Já estou clareando com a luz ali certos pontos, né? Essa cor verde no universo de Harry Potter representa algo negativo, né? Porque a magia
as magias proibidas, né, o Avada Kedavra e tudo mais. E aí você já vê a ideia. Bom, esse verde quer dizer que tem alguém tentando conjurar algum tipo de magia em direção a Hermione. Ela tá correndo, então provavelmente ela pode estar desviando ou se movimentando para contra-atacar, né? E tudo mais. Então você vai vendo que eu tô tentando construir algo simples, mas que passa uma mensagem, né? E falando rapidinho sobre aquilo de se comparar, a melhor forma de você se comparar é se comparar consigo mesmo, né? Voltar anos atrás, se você guarda aí os seus desenhos, ver seus desenhos antigos, comparar com os que você faz hoje em dia e ver como você pode ter melhorado, saca? E com certeza você provavelmente melhorou em alguma coisa ou em outra, né? E isso eu acho bem legal de se fazer um exercício de autoestima até, né? De certa forma, porque você olha e, pô, eu realmente tô melhorando, tô conseguindo fazer algo melhor hoje em dia, né? Bom, aí eu já vou acrescentando um outro ponto de luz, né, um pouco mais fraco, para reforçar aquilo que eu quis dizer, né? Se a Hermione está rebatendo a magia, tem que ter algo saindo da varinha dela. A luz vermelha contrasta com o verde, né? São cores ali complementares. E se você reparar, no universo de Harry Potter isso já é usado, né? Porque as magias, por exemplo, que o Harry usa são avermelhadas. E a magia que os vilões usam geralmente são esverdeadas. Então aí você já cria uma atmosfera e já está bem em foco aquilo que eu disse da mensagem. Vocês conseguem perceber isso? E a partir daí eu só fui trabalhando para reforçar ainda mais, né? Acrescentando as luzes, os detalhes. No final eu percebi que eu precisava escurecer certas áreas, por exemplo, agora, como vocês estão vendo, eu percebi que o tonal não estava tão legal, que eu conseguia dar um tom um pouco mais sombrio pro desenho, sabe? E a partir daí eu fui escurecendo certos pontos que estavam um pouco claros ainda para a intenção. E fui fazendo isso, ó, escureci um pouco mais o background e tudo mais. E aí eu fui lá e comecei a detalhar, depois disso, a questão do fundo, né? Eu queria colocar ela dentro de algum plano, de algum lugar. Não que fosse só ela se movimentando em um lugar aleatório, né? Trazer mesmo que pouco, alguma personalidade para a situação. E eu me lembrei que no universo de Harry Potter a gente tem os castelos, né? As construções até, tipo, lá da estação do trem e tudo mais, que sempre tem os tijolos, né? Aquela coisa meio Inglaterra, né? Uma vibe meio assim, eu não sei exatamente dizer o que. E aí eu vou começar a acrescentar os detalhezinhos no final, ainda tô escurecendo, vocês vão vendo que o desenho vai tomando a ideia, né? A vibe da mensagem que eu queria passar no final das contas. Inclusive esse desenho vai de total contrário ao desenho anterior, né, do Squirtle, que eu queria uma vibe mais alegre, né, que o desenho tava até sombrio, um pouco sombriozinho, assim, muito escuro, e eu tive que clarear. Esse aí já é diferente, né, eu quero já passar uma ideia diferente. Bom, eu já tava brincando, né, eu tava vendo, eita, que é isso aqui no Clip Studio Paint, né, já fui testando umas coisas lá que eu nem sabia o que fazer direito. E eu comecei a fazer ali o background, né, que é essa coisa do tijolo, né, que eu quis dizer. E aí vocês vão vendo aí que eu fui construindo de forma simples, né, nada muito complexo, até porque é o fundo, né, não é o foco da imagem. Eu posso simplesmente fazer algo mais simples ali e dar um tchan só pra, né, pra imagem.
E a parte onde eu mais me embananei depois disso foi eu queria dar um efeito de movimento, né? E eu queria usar o Motion Blur no fundo, mas eu não tô no Photoshop, como é que eu vou fazer isso? Eu fui procurando, achei ali. Só que o próprio efeito de blur no Clip Studio Paint, apesar de fazer o mesmo que o Photoshop faz, funciona de forma diferente. E eu tive que me adaptar em relação a isso, né? E aí fui, né, fazendo os efeitos finais, ali a sombrinha projetada da Hermione, né, porque a luz está vindo do outro lado, na parede e tal. E aí o desenho tá quase finalizado, só dando os últimos toques para de fato terminar. Bom, e aí está o desenho finalizado, né, da Hermione. Um remake de um desenho... Remake não, né? Mas assim, refazer a ideia de um desenho antigo, né? É uma boa forma de você poder entender como você melhorou bastante nesses últimos tempos. E é isso, eu acho que a mensagem principal desse vídeo é: compare-se com você mesmo, se compare com você mesmo, que é a forma mais justa de comparação que você pode fazer, né? Com certeza, olhando para trás, você traçou o seu próprio caminho, sua própria trajetória e aprendeu alguma coisa nisso e evoluiu, de certa forma, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do desenho de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve. Um abraço em todo mundo. Semana que vem eu volto com mais alguma coisinha aí pra gente. E até a próxima.